Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, Ana Cláudia, tudo bom e você? Bem, tá me ouvindo bem? Um pouquinho baixinho, mas eu estou ouvindo bem. Então vamos lá, vamos organizar esse som. Bom dia, pessoal, todos que já entraram aí. Espero que vocês estejam bem dispostos a aprender mais aí sobre o mercado do boi. Sábado, 9 horas da manhã, é só para quem está realmente interessado em aprender, não é mesmo, Fabiano? Principalmente para quem foi numa festa de casamento de arrombo em Brasília, né, Cláudia? É verdade. Parece que estava cheio de políticos, quase o presidente da República foi, né? Que bom. Fiquei aguardando o presidente chegar, mas não tive essa alegria. Queria muito fazer um áudio, um vídeo, um store com ele para mandar aí para o setor do agro, Fabiano. Fabiano, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai realocando aqui o nosso roteiro de hoje. Pessoal, bom dia, bom dia. Todos um caderninho para fazerem as suas anotações. O Fabiano, ele é uma metralhadora de informações. Sempre que eu falo com ele, eu já pego algo para estar anotando para facilitar aqui, porque depois passa e fica difícil a gente voltar a trabalhar. Fabiano, como que está o mercado do boi? Como que fechou a semana? Enquanto o pessoal vai entrando, nós já temos 30 pessoas aqui. Fala para nós aí, como que fechou o mercado essa semana? Bom, Ana, de acordo com a nossa live da semana passada, né, a gente já tinha uma certa preocupação dos acontecimentos que vinham ocorrendo, principalmente do não acontecimento que foi a China, né? Já era previsto que eles, teoricamente, não iriam manifestar por vários fatores. O último dia antes do feriado deles prolongado lá seria o dia 1º de outubro, o último dia de setembro. Eles não manifestaram e agora estão entrando num feriado prolongado. Só voltam no dia 7 de outubro agora. E uma outra notícia que atrapalha o mercado brasileiro é a exportação para a China, né? Da Argentina para a China. A Argentina voltou a exportar alguns cortes. E a gente entende que pode ser uma estratégia da China para poder pressionar um pouco mais o Brasil, né? Eles com certeza sabem do momento que nós estamos vivendo, uma oferta de bois muito grande, prontos, né? Muita carne preparada para sair para a China já congelada, que não dá para mandar para outros lugares. E eu acho que é o mercado, né? O chinês sendo chinês, eles vão acabar usando toda essa situação para poder pressionar o preço no Brasil mais. E aí acaba que mais um momento de tormenta, né, para o boi, para a carne, para a pecuária brasileira de maneira geral. É muito importante a gente não esquecer que às vezes a gente pensa só no boi gordo, mas a cadeia inteira está envolvida, né? O boi gordo, ele sendo pressionado por preços mais baixos, ele acaba pressionando o garrote, que acaba pressionando o bezerro, e o criador, que talvez pense que está longe da ponta, ele acaba sendo prejudicado também, né? Uma pergunta que sempre me fazem, e é importante, é o seguinte: eu tenho boi gordo, eu tenho necessidade de fazer proteção, de fazer seguro, de saber operar, que é o intuito do nosso assunto aqui hoje. Mas quem tem bezerro, quem tem garrote e não abate boi gordo, também tem essa necessidade e pode fazer. O raciocínio é o mesmo, o caminho é o mesmo. Então, é interessante esse aprendizado, né? Mesmo para quem faz cria e recria também. Eu acho muito interessante sempre que você fala isso, porque esse é o negócio do pecuarista. E as ferramentas do mercado financeiro são uma parte desse negócio. Então, não tem como você fracionar o seu negócio. Se você sabe que existe um mercado futuro que dita muitas vezes o preço ou que te dá uma direção do que realmente está acontecendo no mercado, ele tem que necessariamente ser usado por toda a sua cadeia. Por isso é fundamental. Esses ensinamentos aqui não são só para quem engorda, para quem cria e recria também. É fundamental usar essas informações tanto para gestão do seu negócio, gestão financeira, gestão de risco e principalmente para quem engorda, porque está sempre mais sensível a esse valor da arroba e do contrato futuro, porque já está ali no momento da entrega, tá bom? Exatamente. Então, eu agradeço essa pergunta. Essa semana eu tive até um feedback de um pecuarista que entregou o gado dele
depois que escutou o que você trouxe, a sua análise, ele decidiu por realmente estar entregando boi, e aí depois eu ainda falei. Agora ele pode começar a aprender um pouco de mercado futuro, se ele ainda não sabe, para tentar equalizar isso, que talvez ele vai conseguir reverter um pouco do ganho que ele não teve trabalhando com a ferramenta financeira. Aí ele falou, não, eu já sou velho, eu não consigo aprender isso, e que fique claro aqui, não existe idade para aprender. Então, pecuarista, muitas vezes a gente trabalha assim, a geração nova está vindo aí, eles são mais abertos a conhecimento, mais abertos a novidades, não tenha resistência para aprender. Aqui o Fabiano, ele aprendeu fazendo. Quando a gente vê história, quando ele entrou aí na fazenda, né, tem até o histórico, eu acho interessante você colocar aquele vídeo, Fabiano, para mostrar que ele construiu esse conhecimento, fazendo. Então, é hora de aprender, vocês estão ouvindo quem fez, quem passou por esse processo de aprendizagem e aprendeu a usar essa ferramenta, tá bom? Fabiano, então eu vou falar um pouquinho de você, que nós já estamos aí com 49, 50 participantes, essa live vai ficar salva no perfil do Fabiano, depois ele vai subir para o YouTube, para quem quiser ter acesso, tá bom? Fabiano, ele é zootecnista, pecuarista, trabalhou na UTEC, confinador por experiência, por vivência, então tem uma comunicação direta com os frigoríficos, tem um amplo conhecimento do mercado, tanto do mercado da oferta quanto da demanda. Então ele tem uma noção sobre os fundamentos que fazem o preço do boi. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente só recebe aquela informação da Bolsa de Valores ou de alguma consultoria, aquela informação resumida, mas não compreende o fundamento. E o Fabiano, ele entrega o fundamento que forma o preço do boi, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. E isso é fundamental, porque ele sempre acerta, não é, Fabiano? Já virou até um meme, o FT de NAR. Na verdade, não é que sempre acerta no sentido de chutar e acertar, né, Ana Cláudia? Isso. O que acontece? O mais importante do mercado pecuário, ou de qualquer mercado, seja do milho, seja de commodities em geral, é você saber o rumo que ele está indo. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar na pecuária sempre num momento de alta. Eu vendi um bezerro por 2.000, agora são 2.500, agora são 3, eu vendi um boi por 200 arroba, agora 250. E a gente não pode esquecer nunca que o mercado é cíclico, ele sempre vai e volta. Não existe alta eterna, também não existe queda eterna. Tudo que cai um dia sobe, tudo que sobe um dia cai. E o mais importante é a gente não acertar o dia que sobe, é a gente acertar o rumo do mercado. Porque se o mercado está para cima, não tem necessidade de a gente estar aqui aprendendo o que a gente vai dizer nessas próximas lives do curso, porque se ele está subindo, para que travar? Né? A gente pode até fazer essa contestação. Porque se você está sempre em alta, cada dia que passar, o preço novo mais alto vai ser seu amigo. Mas você, para saber se o mercado está em alta, você tem que entender os fundamentos, porque na cabeça das pessoas, muitas vezes, a alta é eterna. Muitas vezes nos grupos de WhatsApp de pecuaristas, a gente vê que o pessoal é muito eternamente animado e empolgado. E isso não. Tudo em excesso estoura. E agora chegou a hora das commodities. Né? A gente está vendo um movimento mundial de minério caindo de preço. O boi, internacionalmente, ele ainda está com preço aquecido, principalmente nos Estados Unidos por causa da inflação, mas no Brasil ele já retornou. O preço, milho e soja estão entrando no mesmo rumo. Eu vejo que os carros, material de construção já começou a cair bastante. Eu tive notícias essa semana de 20% de preço em redução de material de construção. E os carros, para mim, logo é a próxima bola da vez. Por que os carros hoje estão muito caros? Não é porque estão comprando mais do que comprava, é porque a produção está menor. A hora que a produção normalizar, o preço vai cair. Então, fica uma dica aí, ó. Se você for comprar um carro zero, espera um pouquinho que daqui a pouco você vai ter uma redução de preço muito grande. O meu eu não comprei porque a diferença estava absurda e porque faltou produtos, né? Faltaram muitos chips para as automobilísticas fazerem esses carros e entregarem. Então gerou uma demanda maior que a oferta, aquela lei de mercado sempre em vigor. Essa nunca falha. Fabiano, vamos aqui
fazer um movimento aqui. Qual foi a finalidade da criação dessa mentoria? Para quem está aqui nos ouvindo, o que primeiro lugar, o que te despertou a divulgar e disseminar esse conhecimento? Vamos voltar, Cláudia, há 6 anos atrás. Eu sou zootecnista e sempre fui esportista e usei o meu conhecimento técnico para entender um pouco melhor a nutrição humana. E de 2011 para cá, houveram algumas mudanças, por exemplo, vários trabalhos mostrando que as gorduras não eram vilãs, que os carboidratos sim eram vilões, né? E aí eu e o Gustavo, nós montamos um grupo de hábitos saudáveis, tem nada a ver com o nosso assunto de hoje, mas é uma resposta do porquê que eu tô aqui com vocês hoje às 9 da manhã, tá? Nesse grupo, a gente já tem 6 anos, nós ajudamos muitas pessoas a ter hábitos melhores, perder peso facilmente, sem passar fome, tá? Você nem sabia disso, né, Cláudia? Eu quero. Você nem sabia disso. Diabéticos que tinham hábitos errados, mudaram os hábitos, tem vários amigos lá que curaram diabetes, tomavam 4 remédios, tudo. Não sou médico, tá? Não faço tratamento precoce, não me adianta querer pôr na CPI, não. Mas esse grupo a gente fez sem fundamento financeiro, de coração mesmo, deu muito sucesso, deu muito certo, tá lá até hoje, e muitas pessoas do grupo, principalmente as meninas do agro, né, do núcleo pecuário feminino, começaram a assistir algumas lives nossas e viram algumas postagens em relação ao mercado financeiro boi, principalmente, e me pediram para fazer a mesma coisa, ou seja, monta um grupo para ensinar a gente o básico da operação na bolsa. E aí eu falei, poxa, se um deu certo, por que não fazer o outro? Então, assim, quem já me visitou, quem já foi na fazenda, quem já conversou comigo, sabe que eu sou aberto. Se a pessoa tiver uma cabeça de boi ou 1 milhão de cabeças de boi, eu vou atender da mesma forma e vou abrir todas as informações que eu tenho. Eu acho que só compartilhando que a gente vai crescer, entendeu? Sim. Então, não tem por que amarrar a informação. Acho que a informação, ela deve ser aberta a todo mundo. E tem um outro grupo que eu comecei em 2020, tá? Na verdade, comecei em 2019. Um colega nosso muito famoso do mercado, ele é PhD em nutrição animal, e ele entrou numa diretoria de uma empresa de aditivos. E eu falei para ele, Marcelo, por que você não começa a operar na bolsa? Ele falou, Fabiano, mas eu não tenho boi. Eu falei, Marcelo, mas você não precisa de ter boi. Você, quando chegar num cliente seu para visitar, o seu cliente vai querer saber de informações que os outros vendedores não têm. Porque falar de produto, falar de manejo, falar de nutrição, falar de sanidade, todo mundo fala. Agora, falar de mercado do boi, rumo do mercado, tendências, são informações muito privilegiadas, que elas mudam todos os dias e vai agregar a você. E ele entrou, por brincadeira, em 2019, aí depois o Gustavo, que era um dos diretores da Bosch, entrou também, e hoje esse grupo tem umas 30 pessoas, advogados, médicos, pecuaristas, todo mundo está operando na bolsa, está todo mundo feliz, assim, como é que eu mostro o grau de felicidade disso? Pelas coisas que as pessoas já adquiriram, bens, dinheiro, conhecimento, né? Então, assim, foram 2 grupos de bastante sucesso que a gente fez, de graça. Ontem eu fui até contestado por um amigo, por que você está fazendo isso? Você está perdendo seu tempo. Me sinto bem. Por que isso, não? E eu acho assim, o que você respondeu, essa proposta o Vale do Silício trabalha com essa noção de parceria e disseminação de conhecimento. Unir pontas e numa cooperação e não competição. E essa pauta, parceria, divulgação de conhecimento de qualidade é mundial, é um movimento mundial. Então, pessoas como você, que tem toda essa experiência, toda essa bagagem de conhecimento, está envolvida aí para fortalecer toda a cadeia sendo fortalecida, tendo melhores conhecimentos, é bom para todo mundo, é um jogo de ganha-ganha, tá? Você realmente não está perdendo tempo, e eu gostaria, Fabiano, também que você depois me falasse mais desses outros 2 grupos, porque principalmente o de emagrecimento eu tenho interesse, é claro, e o que você passou a ganhar, porque o pecuarista, o produtor rural, sempre que nós vamos trabalhar com ele sempre quer saber o que ele vai ganhar com aquela informação que ele vai aprender, tá? Um advogado, um consultor,
vai lá visitar um pecuarista, um lavorista na fazenda dele, ele já olha lá todo ressabiado e no fundo a pergunta que fica assim, ó, o que eu vou ganhar com isso? Então eu sempre gosto que a gente trabalhe com essa objetividade para ele já abrir a mente, abrir o coração para essas informações. Vamos lá, Cláudio. Num mundo de eterna alta, ou de sempre altas, a gente não precisa de ter medo, porque cada dia que passa, o preço melhor vai nos ajudar. Eu vou usar o exemplo do seguro. Eu acho que quase todo mundo tem seguro do carro, ou gostaria de ter. A gente faz seguro para não usar. É para, se em algum momento de um desastre, de um acidente, de um furto, você estar segurado e não perder seu patrimônio. Então, a operação de boi, seja na bolsa, seja a termo junto com o frigorífico, tem o mesmo fundamento. Você não está fazendo para ganhar mais, você está fazendo para segurar os seus lucros e não perder dinheiro no momento de crise. E o momento de crise ele sempre vai existir. Coincidentemente, a gente está numa crise muito séria hoje do setor de corte, né? Coincidentemente, não tem nada a ver o nosso curso com o momento, né? Foi uma coincidência. Nós tivemos há 2 anos, 2019, a mesma coisa, um outro caso de vaca louca que a China embargou. Nós tivemos aquele caso da carne fraca. Então, assim, sempre existiram, sempre vai ter. E fora isso, a pecuária ela funciona de ciclos. A cada 4, a cada 6 anos, dá excesso de bezerro, que dá excesso de garrote, que dá excesso de boi, o preço cai. 4, 6 anos depois dá falta de bezerro, falta de garrote, falta de boi, o preço sobe. Isso existe desde 1950. Então não adianta a gente querer subestimar isso. A gente tem que entender os ciclos, entender as tendências e estar no rumo certo. Seja para cima ou seja para baixo. Aí respondendo a sua pergunta, você me falou o que a gente pode ganhar com isso? A gente pode ganhar muito. Você sabia que o mesmo ganho que você pode ter no boi com o mercado em alta, você pode ter em baixo? Eu vou explicar isso. Entendeu? Olha a minha cara de felicidade hoje. Por um lado, eu estou muito triste que a pecuária está passando por um desafio absurdo. Por um outro, eu me protegi. Eu me preparei. A partir do momento que eu vi caso de vaca louca e eu vi tudo que podia acontecer, eu já me preparei. Meu grupo já se preparou. Os ganhos que nós obtivemos com esse desastre foram os mesmos que se a arroba tivesse ido a 370. Por quê? Porque a gente, se tiver no rumo do mercado, seja ele para cima ou para baixo, se tiver no rumo certo, você vai ganhar igual. Então a gente vai explicar isso aí. E é uma coisa interessante porque você não tem que ficar só lamentando em momentos de baixa. Você pode se proteger, pode até ganhar com isso também. O agro, ele tem caminhado para um profissionalismo cada vez maior. Eu vejo que o lavorista já está bem engajado nisso e agora chegou o momento do pecuarista, Fabiano. Então, esse profissionalismo, ele passa por isso. Você tem que prever a tendência ruim e usar a ferramenta adequada. É a mesma coisa, né? Se você vai lá, faz um exame genético, viu que você tem uma predisposição a uma determinada doença, você já vai mudar a sua nutrição, vai usar a medicação adequada para evitar que aquela doença se instale no seu corpo, é a mesma situação. Nós estamos falando aqui do seu negócio, que é o negócio no qual você trabalha, você depende, e essa informação, ela tem que ser usada por você, assim como essa ferramenta também. Fabiano, vamos então aqui começar a nossa sequência. Nós fizemos aqui, ó, a apresentação do Fabiano, nós falamos aqui o ganho que o produtor vai ter gerindo esse risco e usando essa ferramenta do mercado financeiro, ganhando na alta e na baixa, equalizando lucros, porque às vezes ele perde no mercado físico, mas ele se protegeu lá no mercado financeiro, equalizando o seu caixa, porque ninguém de vermelho em vermelho vai se sustentar no mercado. Exato. Então é fundamental, e as perdas são grandes. Nós sabemos que quando você tem um grande capital investido na terra, você tem um rebanho investido, você tem toda uma estrutura, você tem uma folha de pagamento que está batendo a porta sempre, todos os meses. Então é fundamental isso aqui. Fabiano, explica aí o que é Bolsa de Valores, por que ela foi criada e qual a importância dela para o mercado do boi. Vamos lá, Cláudio. Primeiro, eu quero só fazer uma explicação de como que nós vamos conduzir esse nosso curso, né? Eu criei o grupo do Telegram
Por que Telegram? Eu prefiro o WhatsApp, mas o Telegram é um local que a gente pode ter muito mais pessoas. O WhatsApp é limitado. Hoje nós já estamos com quase 400 pessoas lá em 5 dias de grupo. Então foi um sucesso, a gente percebe que muita gente quer aprender. Nessa sequência eu vou estar sempre postando informações relevantes ao nosso tema lá no grupo. Mais nada além disso. Nada de política, nada de religião, nada de nada. E nós vamos fazer algumas lives, tá? Essa é a primeira que eu vou fazer uma introdução. A ideia é fazer bem mastigado. Eu poderia chegar aqui e fazer uma live para vocês a nível altíssimo, falando palavras bonitas, em inglês, tudo, mas para quê? Para 95% das pessoas não entenderem o que eu falei? Não, então eu vou usar bem mastigadinho, o beabá, degrau por degrau. Por quê? Porque a intenção é realmente ensinar as pessoas que a Bolsa de Valor não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer um pode operar. O meu advogado, ou ex-advogado, né, ele na pandemia perdeu muitos clientes, em abril do ano passado, dia 1º. Estava muito triste, um dia encontrei com ele estava meio... Eu falei, cara, você é inteligente, tem um pouco de dinheiro, entra lá na Bolsa, começa a operar. Depois de um tempo ele falou assim, o que eu ganhei em 1 ano de Bolsa com você, eu não ganhei 25 anos de profissão. Não vou advogar mais, só para você e de graça. Então, o que eu ganhei? Tá vendo que a gente sempre ganha? Eu ganhei um advogado de graça agora, não pago mais. Verdade. E ele não advoga mais porque tá feliz, e ele não tem um palmo de terra, não tem um boi, e na Bolsa ele tem mais boi que muitos pecuaristas. Mas vamos lá. Além dessa nossa primeira live de hoje, nós vamos ter uma sequência onde, na próxima live, eu convidei o Leandro Bovo, que ele é da Radar Corretora, e vai nos dizer a importância de um assessor especializado no ramo, para estar com a gente no dia a dia dessas operações, tá? E nessa segunda live, a gente também vai fazer 30 minutos de perguntas. Hoje, talvez, nós não vamos ter tempo para responder muitas perguntas aqui, mas na próxima live, sim, né? Depois, o Gustavo, o Renan, um amigo nosso, bastante entendido, ele vai fazer uma live sobre gestão de risco, ou seja, quais são as ferramentas, quais os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai operar na Bolsa, porque é muito bonito o que eu estou falando aqui, né? Ah, não, tal, vamos entrar lá e vamos proteger nosso boi, vamos ganhar dinheiro, mas existem riscos e existem nuances, né, vamos dizer, coisas que a gente tem que prestar atenção para não fazer besteira. Existe um outro sistema de operar na Bolsa que não é por fundamento. O que é operar por fundamento? Operar por fundamento é aquilo que o pecuarista tem na fazenda todo dia. Ele sabe por quanto que o vizinho está vendendo um bezerro, ele sabe por quanto que o outro vizinho está vendendo um garrote, ele liga no frigorífico e sabe por quanto o frigorífico está pagando o boi, ele liga no frigorífico e pega a escala de abate para saber se tem mais boi ofertado ou menos, ele entra nas notícias e vê se o mercado está comprando mais ou não, se a China foi ou se a China voltou. Esses são os fundamentos, e os fundamentos guiam o mercado para um lado ou para o outro. Tá? Mas existe um outro tipo de análise que algumas pessoas operam na Bolsa, que é a análise gráfica. O que é análise gráfica? Em cima do comportamento dos números, não tem nada a ver com boi, não tem nada a ver com frigorífico, não tem nada a ver com China. Em cima dos comportamentos dos números do dia a dia, eles traçam algumas informações, fazem um cruzamento, e esses números mostram uma tendência. Tá? O que isso tem a ver com os fundamentos do boi? Às vezes, o gráfico está mostrando a mesma coisa que o fundamento, que é agora. O gráfico está mostrando que boi é para baixo. E os fundamentos estão mostrando que boi é para baixo. Mas às vezes é o inverso, o gráfico está mostrando para cima e boi para baixo. Então entender isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente tem mais uma ferramenta de gestão de risco, e é uma ferramenta consolidada, o pessoal de Petrobras, de milho, opera muito gráfico. Mais gráfico do que o tempo fundamento. Todo. Né? Então nós vamos ter a nossa terceira live assim, tá? Depois o André do BTG, é um dos analistas-chefe lá, ele pediu para mim, acho que ele tá com a gente aqui também, ele vai fazer uma live para nós sobre o mercado do dólar, mercado internacional relacionado ao boi. O que isso pode impactar ou não, tá? Já tive ontem também uma pessoa oferecendo para fazer uma live para a gente sobre milho. Ah, Fabiano, mas o que tem a ver o boi com milho? Totalmente a ver. Né? O boi, principalmente confinado, ele come milho, então é uma tendência. Muitos produtores que estão com a gente aqui, além de ter gado, tem milho também, ou querem entrar na lavoura e tudo. Então, assim, uma sequência de informações que a gente vai estar trazendo para poder realmente agregar, fazer todo mundo crescer. Né? Isso, então a gente vai estar fazendo esse mix sempre
do fundamento e dessas análises gráficas, porque são dois espelhos da realidade do mercado do boi. O mercado físico, que é o que o pecuarista está vendo aí, e o mercado de análise de dados, que dita muitas tendências, que é usado em todas as commodities. Sim. Então, aproveitem sempre esses dois espelhos, tá? Você nunca pode ficar sem ver um. Às vezes o pecuarista olha para um e não olha para o outro. Os dois dão uma luz e acendem muitas vezes aquele alerta. Então, pessoal, essas lives, elas serão mistas, vão ter muitos conteúdos que são afetos, tanto a parte de fundamentos quanto essa parte de análises e tendências do mercado de commodities. Então, aproveitem para formar esse conhecimento aí inicial. A frequência das lives, Fabiano, está sendo perguntada aqui. Eu gostaria que você falasse isso também. Como será? De uma a duas por semana. Tá bom, então vai ser uma imersão, pessoal. Aproveitem, porque vão ser conhecimentos iniciais. Se tiver alguém aqui que está lá na frente de conhecimento, tenha paciência. O objetivo disso aqui é iniciante, esse quadro aqui é para iniciantes e para disseminar a maior quantidade de informações de uma forma acessível para todo mundo. Ana, apesar de ser para iniciantes, nós vamos dar muita dica para profissional. Não, sempre dá. E tem no grupo, eu já prestei atenção, amigos e conhecidos nossos de 15 mil cabeças, 18 mil cabeças, 30 mil cabeças, estão participando também. Querem aprender um pouco mais. Fabiano, você, como eu já te disse, não querendo massagear, nem te bajular, eu sigo muitas consultorias para falar, e você tem uma base de fundamento e de análise muito maior do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então, sempre te ouvir acrescenta muito e faz com que a gente tenha um piso melhor da situação, tá? Então, ouvir Fabiano Tavares é sempre lucro, gente. Vamos lá. O conhecimento é a nossa melhor commodity. Vamos começar a mastigar, então, as coisas? Vamos lá. O que é Bolsa de Valor, Ana? Tá muito na moda hoje, né? Todo mundo tá operando, minha filha tá operando, o vizinho tá operando, todo mundo tá operando, só que muitas vezes as pessoas não sabem direito. Eu vou tentar dar uma mastigada. Bolsa de Valores é um local que foi criado para fazer um encontro de investidores com produtores, tá? Alguns nomes que as pessoas veem muito, Bovespa, eu ouvi falar muito em Bovespa, quem já tem mais de 25, 30 anos e tal. Eu ouvi falar muito de BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, que agora eu vejo falar de B3. O que é isso? A Bovespa foi a bolsa lá de São Paulo, que foi criada em 1980, 90, depois mudaram o nome para BMF, e agora recentemente se chama B3. B3 por quê? 3B, Bolsa Brasil Balcão, não sei se é exatamente nessa ordem. Não é importante isso não. Mas é importante a gente tentar saber o seguinte, é uma empresa, vamos dizer, de capital aberto, não é do governo, tá? Onde a intenção deles é fazer a junção de investidores, quem está com dinheiro, talvez uma senhora aposentada lá de Nova York, quer investir numa fazenda de gado de corte aqui no Brasil, ou no boi aqui no Brasil, né? Ou numa empresa de perfumaria, como Boticário, alguma coisa assim. Então, a bolsa é feita para fazer essa junção. A bolsa também é feita para você fazer a venda do seu produto no mercado futuro, ou seja, é o que a gente quer, né? Ou seja, eu tenho um boi, eu tenho um bezerro, eu tenho um milho que eu vou colher ou eu vou desmamar daqui a um tempo e estou correndo um risco de o mercado ceder. Então por que eu não posso fazer uma venda antecipada? Então a bolsa serve para isso, tá? Então é muito importante a gente entender, primeiro, a diferença de ativos e derivativos. O que é um ativo? Se eu compro uma ação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, por exemplo, eu pego lá, vou dar um exemplo hipotético, 100 mil reais, abro uma conta na corretora, né? Lá no grupo eu pus link de algumas corretoras, é tudo online hoje, você entra, digita, tal, abriu a conta. Por que eu tenho que ter uma conta na corretora? Porque a conta do banco, ela não serve para operar na bolsa, tá? Tem que ter uma conta específica para operar na bolsa, isso é regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Monetários, tá? Mas o Banco do Brasil tem corretor, o Itaú tem corretor, tem também, tá? Só que é uma conta à parte que você vai ter que manejar ela. Ok. A partir do momento que você tem uma conta numa corretora, você tem acesso aos mercados de ativos e derivativos. Então, o que é um ativo? Ativo, por exemplo, uma ação da Petrobras. Então eu peguei, depositei 5 mil, 10 mil, 100 mil e vou lá e compro isso de ação da Petrobras. Então você pegou naquele ativo, você
é seu, você virou sócio. Você comprou um pedacinho daquela empresa. Da empresa. Você é sócio dela, tá? Então, você pode vender a qualquer momento, você manda seu dinheiro, pega aquele papel e passa a ser sócio. A partir do momento que essa empresa tem lucro e divide esse lucro com os societários, né, você pode ganhar um pouquinho. E se essa empresa subir de preço, você ganha também. Se ela cair, você perde, né? Vamos falar assim. Então isso é um ativo. O que é derivativo? Derivativo é um derivado do ativo, até o nome já diz, tá? Então, commodities como boi, petróleo, milho, soja, são derivados do ativo, ou seja, o boi, ele é um derivado de uma fazenda, de uma empresa frigorífica. O petróleo é derivado de uma Petrobras. Então, são produtos, vamos falar assim. E é nesses derivativos que a gente vai trabalhar, principalmente ou focado em boi, né? Vamos falar assim. Vamos lá. O que você tem que saber principalmente? Número 1, não se opera um boi na bolsa. A bolsa não sabe o que é um boi. Se opera contratos. Então tem contrato de soja, contrato de dólar, contrato de milho e contrato de boi. Então a primeira coisa que a gente tem que decorar é que um contrato é igual a 330 arrobas, tá? Para quem não está na fazenda no dia a dia, né, uma arroba são 30 quilos de peso de um boi. Então se você pegar 330 arrobas e dividir por um boi de 20 arrobas, você vai, eu não lembro de cabeça esse número, você vai saber quantos bois você vai estar operando, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Só se opera com contrato. Eu não tenho como ir lá na bolsa comprar um boi ou vender um boi. Eu vou na bolsa e compro um contrato e vendo um contrato. E um contrato tem 330. Eu posso comprar um contrato? Vamos supor, eu vou entrar hoje na Bolsa de Valores, eu vou entrar no link da corretora que você colocou lá no grupo do Telegram, entro lá. Quanto que eu vou gastar nesse contrato? Tem um valor? O que acontece, Ana? Primeiramente, você tem que saber o rumo que está indo. Porque você na bolsa, você pode comprar ou você pode vender. Fabiano, mas espera aí, comprar eu não tenho um boi, ou eu não tenho um contrato. Eu posso comprar, entendi. Mas vender, eu não tenho fazenda. Ou eu tenho uma fazenda, eu vou pegar meu boi lá da fazenda, pôr num caminhão e mandar para São Paulo? Não. A bolsa é tudo virtual. Você pode vender sem ter boi. E você vai comprar, entendeu? Um papel ou comprar um contrato. Então, isso às vezes causa uma certa confusão, mas você pode tanto comprar quanto vender. Quando é que você compra? Quando você acha que o mercado sobe. Quando é que você vende? Quando você acha que o mercado vai descer. Então, muita gente já viu lá em Nova York, ou fotos, né, que tem lá na porta da bolsa, o boi, né, com chifre assim para cima, e o urso com as garras para baixo. O que aqueles dois animais representam? O urso representa o mercado para baixo, ou seja, está fazendo a pressão no mercado para baixo, e o boi representa o mercado para cima. Então, quando você está comprando, você está imaginando que o mercado vai subir. Quando você vai estar vendendo, você vai imaginar que o mercado vai descer. E você estando no rumo certo, você pode ganhar dinheiro do mesmo tanto, da mesma forma, indo em algum desses rumos. Então, muito importante não esquecer, você pode comprar ou vender mesmo sem ter o boi. Tá? Então é o que é um estoque virtual. Exatamente. Eu tenho estoque virtual de boi. Exatamente. Outra coisa que a gente não pode esquecer é assim, a bolsa não é uma prateleira de supermercado. Então eu vou comprar um contrato. Então eu vou lá na prateleira e pego um contrato. Outra coisa muito errada que às vezes o pecuarista não sabe é assim, eu quero travar o boi. Travar o boi não é ir lá na bolsa e apertar um botão e travar. Não. É muito diferente disso. Travar um boi é o quê? Você está com medo do mercado cair. Então você vai vender um boi na bolsa. Tá? Comprar um boi, você está achando que o mercado vai subir. Então você vai comprar um boi na bolsa. Agora, para você vender ou para você comprar, tem que ter uma pessoa, uma empresa, um fundo de investimento ou um frigorífico do lado de lá para vender isso para você ou comprar de você. Então, lembra que eu falei agora mesmo? A bolsa é um lugar onde se encontram compradores e vendedores, tá? Só que você nunca vai ver ninguém. Você vai ver as ofertas de compra e de venda que eu vou mostrar daqui a pouco aqui, mas você não sabe quem que é. Pode ser uma senhora, como eu citei, aposentada lá de Nova York, pode ser um grande frigorífico que está ali negociando com você, só que você não sabe, tá? A gente vai
fazer essas operações via corretora, tá? E vai ver essas ofertas de compra e venda num book de oferta. O que é book? Livro. É o livro de oferta. Então seria mais ou menos assim. Você chegar no leilão de boi, aí tá lá os lotes, né? Só que no leilão o lote passa um por um ali na pista. Imagina que você chega no leilão, tá lá os currais. Aí você chega lá, ó, tem esse aqui, ó, o cara quer vender por 300, esse outro aqui por 400, esse aqui por 500. O que você faz? Você pode ir lá e falar, eu quero esse lote por 300 e comprar e pronto, acabou a conversa. Ou você pode fazer uma proposta e falar, não, eu quero comprar, mas eu pago 290. E você Já fiz até essa lá. imagem na minha cabeça, adorei. Vamos lá. Isso acontece no booking de ofertas. Então eu vou tentar puxar aqui, vamos fazer aqui, para ver, para colocar uma... Vamos lá. Cadê? Eu tinha testado antes, deu certo, mas agora mudou um pouco a tela. Onde é que é aqui? Não. Eu falo assim, o bom dessas lives, da movimentação dela, que a gente sempre com as informações, com o movimento dela, surgem perguntas que nem estavam no nosso script aí. Quando aí abriu outra tela, Fabiano. Você aceitou alguém? Quem entrou? Peraí. Porque quando estava eu sozinho, aí aparecia mais opções aqui. Eu acho que não vai. Você não vai conseguir compartilhar a tela comigo aqui. Com o grupo, não? Não. Entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá no grupo do Telegram, sim, esse material, porque foi muito bom, porque eu consegui até visualizar essa imagem que você falou, do contrato do boi. Tá? Ficou bem claro aí para todo mundo. Se alguém ainda não compreendeu isso, não deixe de mandar aqui no direct do Fabiano ou para mim aqui no direto na Fazenda. Cláudia, mas a gente é meio atrevido, eu vou fazer aqui um desenho só para a gente entender, fica mais fácil. Já que a gente vai fazer mastigado, isso, a gente... Vamos deixar assim bem claro para vocês. Então o vamos Fabiano, lá. Vai lá. Quando a gente começou a passar as informações lá no grupo, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte, olha, você tem que abrir uma conta na corretora. Paralelo a isso, você tem que baixar um aplicativo, tá? Preenche seus dados lá, faz um login, uma senha, e esse aplicativo, nele você vai pôr o código do papel que você quer operar. Então, lá no grupo eu expliquei que o papel do boi é BGI, e a gente vai operar de acordo com o mês. Você pode operar o boi em janeiro, em fevereiro, em março. Fabiano, mas como assim em janeiro, fevereiro, março? Não. Se você quer comprar um boi ou vender hoje, né, você pode usar o mês de setembro, aliás, acabou, não tem mais. Acabou. Você pode usar o mês de outubro, o mês de novembro, ou você pode operar um boi hoje lá para janeiro. Tanto faz. Você está operando hoje num contrato em janeiro. Isso, tá? E o Fabiano deixou a dica dos contratos que você deve operar e dos que é arriscado você mexer. As letrinhas iniciais, elas são diferentes, não é nada intuitivo. Não é o começo do mês para indicar, ó, mês de maio é K, mês de setembro é U, certo? Isso, lá no grupo tem todas no grupo tem todas, informações. E decorem, gente, KVU. A dica é essa, eu já aprendi de K. KVU são os meses lá da dica de operar, que é maio, setembro e outubro. Mas o U é setembro já acabou. Então isso, agora ficou a gente vai trabalhar com K, que é maio, mês corrente, que é outubro, e o outubro, né, que é o mês de maior liquidez. O que é liquidez na Bolsa? São os meses que as pessoas operam mais. Então por que a gente não deve fugir desses meses? Porque se você compra ou vende um contrato nos meses que não são os meses de maior liquidez, pode ser que se você queira sair, ou seja, quando você sai, você vai devolver ou vender. Não tem quem compra. Por quê? Porque ninguém quer operar, por exemplo, hoje, boi março do ano que vem. Ninguém quer. As pessoas já estão pensando em operar agora, outubro, novembro, dezembro, talvez um pouquinho de janeiro e maio do ano que vem. Fora isso, esquece, ninguém quer operar os outros meses. Eu gostei muito disso, Fabiano, porque muitas vezes a gente vê lá toda aquela planilha, né, dos contratos futuros de boi. Sempre que a gente trabalha o preço de boi, a gente analisa esses contratos futuros, mas eu não sabia que tinha os meses de maior liquidez. Sim. Então, o mês que tem maior liquidez, é óbvio que se você quiser vender,
tá girando dinheiro, então é mais ágil você vender naqueles meses. E o Exatamente. Fabiano deixou bem claro lá, ó, maio, setembro, já acabou, mas maio, setembro e Não, outubro são... maio e outubro. Maio e outubro são os meses de maior Por que eu coloquei liquidez. setembro também? Porque o mês corrente, o mês que nós estamos, Sim. entendeu? Que era o setembro, agora já mudou para outubro. Então, O mês da frente também começa a ter uma movimentaçãozinha. Então, quais os meses hoje que a gente poderia operar com tranquilidade? Maio, outubro e novembro, tá? Fora isso, começa a ser um pouco arriscado, porque você pode correr o risco de entrar, tá? Comprar ou vender um contrato e querer sair e não conseguir. Ou sair perdendo muito, se o mercado andar ao contrário do que você tá. Mas vamos lá. Baixou o não, aplicativo. peraí só um minutinho. Vamos deixar claro aqui, que eu quero que fique claro para mim também. Tá. Então, o mês no qual eu estou operando, estamos em outubro, eu tenho uma maior visibilidade dele, então é mais fácil eu trabalhar. Por isso que você sempre tem que estar de olho no seu mês corrente. Exatamente. O mês que a gente está atualmente, ou daqui a um mês, vai ser o novembro. Entende? Vai lá. E mais os outros meses que tem mais liquidez. Tá. A partir do momento que você baixou o aplicativo e colocou lá no aplicativo, ó, eu quero olhar o papel, você pode colocar Petrobras, Vale, qualquer um, mas nós estamos falando de boi. Então você vai colocar BGI e a letra do mês. No caso, outubro, seria a letra V, V de viola. Quando você colocar, vai aparecer algumas informações que eu ia tentar colocar aqui, mas não consegui. Mas o principal disso é o booking de oferta. O booking de oferta, ele vai aparecer mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ou seja, a gente vai ter uma coluna de cá e uma coluna de cá, tá? Aonde vão ter as ofertas de compradores e de vendedores. Para que serve isso? É a referência do mercado naquele momento. Então você abre o book. Eu vou dar exemplos hipotéticos agora do mercado dessa semana. Então o boi outubro, ele abriu ontem, cotado, né, mais ou menos a R$286 arroba. Tá? Uma coisa que a gente tem que saber também é o seguinte, isso é sempre arroba de São Paulo. Para quem está em Goiás, Mato Grosso do Sul, Nordeste, é sempre arroba de São Paulo. Por que arroba de São Paulo? Porque a Bolsa de Valores é São paulo. Então a referência é São Paulo, então a gente vai sempre tem que pensar São Paulo. Então ontem, na Bolsa, o contrato de outubro estava sendo negociado a R$286. Tá, então eu posso ir lá e comprar e vender um boi ou um contrato a 286? Sim e não. Você ia ter que fazer o que primeiro? Olhar o booking de ofertas, tá? Num aplicativo, ou ligar para o seu corretor, que eu já não recomendo muito, porque senão você vai ter que ficar ligando toda hora, durante várias vezes ao dia. E perguntar quais são as melhores ofertas de compra e as melhores ofertas de venda. Por ordem das melhores, você sempre vai ter a melhor oferta, aqui eu estou no compra aqui, em cima, e as piores aqui para baixo. E as melhores ofertas de venda aqui e as piores aqui para baixo. Tá. Você tem várias opções. Por exemplo, você fala assim, não, esse 286 está muito caro. Eu não quero vender ou comprar um boi aqui. Então você pode pôr uma oferta aqui embaixo. Ela vai sair? Vai. Se o mercado for fazendo a negociação dessa ordem até chegar na sua. Agora você pode falar o seguinte, não, eu quero pôr uma ordem agora, eu quero que ela saia. Então você vai pôr uma ordem melhor do que essa, seja para venda, ou melhor do que essa, seja para compra, tá? E às vezes também, você pode falar assim, não, eu estou bem satisfeito com esse preço, eu quero a melhor agora. Então você pode ir lá e pegar aquela oferta, ou dar uma ordem para o seu corretor, que a gente chama de bater tela. O que é bater tela? Ele vai na melhor oferta de compra ou de venda, e você fala, não, eu quero essa aqui. Eu não quero pôr uma ordenzinha que vai demorar a chegar, não, eu quero essa aqui. Aí você vai lá e tal. Ou seja, quem quer comprar um contrato porque acha que o mercado sobe, tá? Se você está comprando, você tem de comprar de um vendedor. Então o comprador ora a oferta do vendedor. Se você acha que o mercado vai cair ou vai descer, você vai vender para um comprador. Só dá negócio se tiver uma oferta de compra ou uma de venda. A sua é uma, e quem está lá na tela, que você não sabe quem que é, mas está lá no book de oferta, é de outra. Então tem que juntar os dois ao mesmo tempo, tá? Pode parecer um pouco complicado da forma que eu estou explicando aqui, mas a partir do momento que você abrir um aplicativo e listar o papel, você vai ver isso, vai ver com mais clareza, tá? Fabiano, então ok, eu estou achando que o mercado é para baixo. Eu devo comprar ou vender? Você vai vender, porque lembra do urso? O urso está pressionando o mercado para baixo. Fabiano, eu estou achando que o mercado é para cima, então o que você vai fazer? Então você vai comprar.
Não esquece, quem vende, vende para o comprador. E quem compra, compra do vendedor, tá? Então, são coisas que a gente tem que decorar para acontecer. Tá. Lembra que eu falei que um contrato de boi são 330 arrobas? Então, o que que acontece? Tudo que acontecer na bolsa é multiplicado por 330, tá? Eu vou voltar um passo atrás para comentar uma coisa que eu esqueci. Quando você compra ativos, lembra, Petrobras, Vale, tal, você pegou 10 mil reais, deu uma ordem para o corretor e comprou 10 mil reais de ações. Seu dinheiro foi e a ação vem para sua conta. Quando você vai operar, isso com ativos, quando você vai operar derivativos, né, que são commodities, no caso nosso boi, você vai operar contrato, só que você não vai pôr o dinheiro todo, você vai pôr uma margem de garantia. Essa margem de garantia, normalmente, é próximo de 10% do valor do contrato. Então, sem querer fazer contas absurdas aqui, é muito simples. Faz aí. Por exemplo, uma arroba que tivesse balizada a 300 reais hoje, vezes 330, nós estamos falando, se não me engano, 99 mil reais. Que daria o valor da sua operação. Ah, Fabiano, então eu vou ter que pôr 99 mil reais? Não, você vai ter que pôr 10% disso. Quando? Antes de você operar. Antes de você dar a ordem para o corretor. Por quê? Porque você está... Imagina o seguinte, eu estou entrando num cassino. Eu vou jogar aqui. Tá, mas o dono do cassino não vai falar para você, ó, se você perder, você paga na saída, não. Ele vai falar assim, ó, deposita um dinheiro ali na entrada, que é a sua margem de garantia. Se você ganhar, você pega o que você ganhou, mais o que você deixou e vai embora. Se você perder, eu vou ali naquela margem de garantia e já cato, não tem perigo de você me dar o cano aqui. Então, para você operar na bolsa, você tem que pôr a margem de garantia. E a margem de garantia é normalmente 10% do valor de cada contrato. Então, um contrato, 330 arrobas. Uma arroba, vamos supor que ela tivesse 300. 330 vezes 300, 99 mil reais mais ou menos. 10% disso, 9.900. Então, em torno de 9 mil reais é o que você tem que depositar de margem de garantia para cada contrato. Ah, eu quero operar 10. Então, 9 vezes 10, 90 mil. Eu quero operar 100. 9 vezes 100, 900 mil. E aí por diante, tá? Essa margem de garantia você tem que colocar antecipado. Ok, coloquei a margem de garantia, já posso operar. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o booking de ofertas e vou dar ordem para o corretor. Essa ordem, ela pode ser pega ou não, ou você, como eu expliquei, você pode ir e pegar a melhor ordem lá e já resolver o negócio. Não, eu não estou deixando uma proposta. Eu quero que já liquide esse negócio logo e pau, peguei a ordem. Ok. Você pode comprar ou você pode vender. No grupo, no dia a dia, eu vou estar sempre dando dicas dos melhores momentos para comprar, os melhores momentos para vender, baseado nas informações que a gente corre atrás dela todos os dias, tá? Ok. Então vamos supor que eu fui na bolsa hoje e vendi um contrato. Eu vou focar mais na venda, porque na compra é muito mais fácil para as pessoas entenderem. Então, se eu ficar focando na compra e depois for falar da venda, acho que eu vou torcer a cabeça das pessoas. Vou ficar falando na venda agora, porque a gente já vai aprender o mais difícil, que aí o mais fácil vem de paralelo. Então, ok, eu tô achando que o mercado vai cair, porque eu analisei várias... Tá, então eu vou o quê? Vender um boi na bolsa, tá? Aí eu olho lá as ofertas de compra, escolho a melhor, né? Sempre a melhor oferta de compra, e vou fazer uma venda. Ok. Deu a ordem para o corretor, a venda saiu. Tá? A venda saiu, você está vendido. Ou seja, em um contrato. Você vendeu 330 arrobas na bolsa. O que acontece a partir daí? Se você vendeu esse contrato no preço de ontem que estava operando, R$286, você ficou vendido em um contrato a R$286. O mercado, ele oscila a cada segundo, a cada minuto. Eu já falei lá no grupo. Ele funciona das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Tá? Abre às 9h30, fecha às 4h30 da tarde. Aí, o que acontece? Mais vendedores acreditam na mesma informação que você está pensando. E aí começa a vender mais coisa. Se muita gente vende, o mercado derruba. Se muita gente compra, o mercado sobe. Então, notem que o mercado ele vai andar sempre para cima ou para baixo a cada segundo, a cada minuto e a cada dia. Ele quase nunca fica estável, tá? Então você vendeu. E aí mais notícias ruins saíram. Ah, China isso, China aquilo, escala de frigorífico aumentou e tal.
o mercado começou a ceder. Então você fez uma venda de R$286 a arroba. De repente, a arroba já passa para 285. Ela caiu R$1. Que tanto que você ganhou nessa operação? R$1 da arroba que caiu, vezes, quanto que é um contrato, Cláudia? 330. 30. Então, 1 vezes 330. Então, você ganhou R$330, tá? O mercado desceu R$3. Você ganhou quanto? 3 vezes 330, R$990. E o inverso é verdadeiro. Você vendeu um contrato de 330 arrobas e o mercado subiu. Você perdeu R$330, tá? Então, Fabiano, mas eu tô achando que o mercado vai subir. Então você compra um contrato e não vende um contrato, ok? Ok, então, essa... compra de tendência, se você acredita que o mercado vai subir, você compra o contrato. Se você acredita que o mercado vai descer, conforme as notícias, as análises, venda o seu contrato. Exatamente. Aí, Cláudia, é muito importante o seguinte, quando é que eu comprei um contrato de outubro, por exemplo? Quando é que eu posso sair? A qualquer momento. Você pode comprar às 9 da manhã e sair às 9h01. Entendeu? Desde que você queira. É só você dar uma ordem para sair. Ou seja, eu vendi um contrato ali às 9 da manhã, o mercado desceu R$2, agora eu quero sair. Aí você dá uma ordem para o corretor. Eu estou vendido para sair, você vai vender de novo? Não. Aí você compra um contrato. Quando você compra um contrato, você está vendido. Aí você comprou um contrato. Aí você zerou a sua operação. Lembra da matemática? Mais com menos. Né? Menos com mais tal. Então, eu vendi, então eu estou menos um contrato. Para sair, você tem que comprar. Aí mais um contrato, menos um contrato, um anula o outro, você saiu da operação. Tá? Tá, e isso é debitado ou creditado na conta diariamente, Fabiano? Exatamente. Porque a gente deixou aquele valor de garantia que é 10% do contrato. Exatamente. Todo dia, Cláudia, existe o ajuste. Lá no grupo eu estou colocando o fechamento do dia, tá? E eu estou colocando o ajuste do dia. O que é o ajuste? Nos últimos 10 minutos do pregão, as negociações médias formam o ajuste. Então vamos supor que o mercado do boi, vamos supor não, sexta-feira ontem, o mercado de outubro do boi oscilou entre 2,87 e 2,82. Só que nos últimos 10 minutos, ele oscilou em torno de 2,82,50, 2,83. Então ele fechou em 2,83. Lembra que no exemplo nosso, a pessoa vendeu um contrato em 2,86. No final do dia, ele fechou em 2,83. 2,86 menos 2,83, você teve um lucro de R$3. Você tinha vendido um contrato, 3 vezes 30, 330, R$990. À noite, a corretora vai fazer a análise da sua operação do dia e vai me enviar para o teu e-mail uma nota de corretagem. Ela vai chegar para você, a minha chega sempre 8h30, 9 da noite. Chega no meu e-mail, tudo que eu operei no dia. Se eu não operei, não chega nada. Se eu operei um contrato, ela vai falar, olha, você vendeu um contrato a 286 e o mercado fechou a 283. Então você ganhou R$3 vezes um contrato, R$990, e vai creditar R$990 na sua conta. Uai, de onde veio esse dinheiro? De quem vendeu para mim. Então a corretora passa e a B3, o que ela faz? Ela vai na conta da pessoa que vendeu o contrato para mim, tá? E tira os R$990 e põe na minha. Sem eu querer ou não. Por isso que você tem que pôr a margem de garantia antes. Porque senão eles iam sair todo dia, cadê? Você perdeu. Você ganhou, vem cá pagar aqui. Não, não é igual um boteco que no final da conta você acerta, não. Você põe a margem de garantia sempre tem que antes. dar a ordem para o corretor. Você só opera. Você dá a ordem para o corretor. Você Exato. deixou lá a margem de garantia, você dá a ordem para o corretor. Ana Júlia fez essa pergunta, já foi respondido. Mas alguém tem alguma dúvida aí a respeito disso que foi falado agora? Mandem aí. Você pode operar também direto via aplicativo, mas eu não recomendo para iniciante. Porque se você pôr uma ordem errada e essa ordem entra, você pode fazer um estrago na sua vida muito grande. O corretor, por isso que a nossa segunda live vai ter sobre isso, a importância de um corretor do ramo. Não adianta você pegar uma corretora ali na esquina que não entende nada de boi e querer operar boi. A hora que você fizer uma besteira, a hora que você quiser saber uma informação mais precisa, o cara não sabe nada. Entendeu? Ele vai dizer que sabe, mas não sabe. Aí você pode estar entrando num buraco sem fundo. Então é muito importante você operar com uma corretora que entende de boi. Se for milho, opera com que um entende de milho e assim por diante. Então a dica que eu passo é não opera sozinho no começo, via o seu aplicativo.
tá? Opera com o corretor. Se você fizer besteira, ele vai te perguntar, cara, tá certo essa ordem mesmo? É isso que você quer mesmo? Entendeu? E aí, tá. Lembre-se que um corretor, ele não é seu mentor, ele não é seu guia. Um corretor, ele é um garçom. Você tem que pegar as informações antes do mercado, ver o que tem de booking de oferta e pedir pro garçom, ó, serve isso para mim, faz isso para mim. O corretor, ele não vai te ensinar, ele pode te dar às vezes alguma dica, mas não é o serviço dele, entendeu? Ele vai te falar, ó, tá bom, você pediu para fazer essa ordem, o garçom vai servir você com essa ordem. Pensa que o corretor seria um garçom, mas você tem que ter um garçom entendido. Imagina se chegar num restaurante e o garçom não sabe nada do cardápio. O que vai acontecer? Talvez você vai pedir uma comida de um jeito e vai vir de outro, né? Vamos lá. Tem uma outra pergunta, Fabiano, que eu acho muito pertinente. Aqui, ó, o Luciano, ele está perguntando sobre o lucro da operação gera quais impostos? Eu acho, Ana, que é mais pertinente a gente depois deixar bem esmiuçado isso lá, porque num outro momento a gente fala sobre isso, então. Eu prefiro escrever e jogar lá no grupo, porque é bem detalhadinho. Você tem vários custos. Você tem taxa de corretagem, você tem emolumentos, você tem um dedo durozinho, que é um impostozinho que a Receita Federal cobra das operações. Então, assim, se a gente for falar isso aqui, eu vou gastar uma live inteira para esmiuçar. E é meio relevante, não é que, assim, não no sentido que, não, eu tô pagando, não. É assim, é meio automático. Então é mais fácil eu colocar a tabela de preços lá, que aí automaticamente já vai acontecer. Eu ponho no grupo depois, tá? E varia Luciano, de corretora para corretora, tá? Tá bom, Luciano, então, vai estar aí no grupo, vai estar no grupo do Telegram para todo mundo. Quem ainda não está no grupo, não deixe mandar um direct pro Fabiano. Tá ok? Ana, o que mais? A gente vai falar muito em day trade, tá na moda, né? Vamos fazer day trade. O que é day trade? Simples. Day, dia. Trade, operação. Então, eu comprei ou vendi um contrato num dia e vendi ou comprei, né, para sair da operação no mesmo dia. Ok? Então, e a bolsa abre às 9. A bolsa abre às 9 e fecha às 4h30. Então, se eu fizer uma operação que eu entrei e saí dela no mesmo dia, isso chama day trade. As taxas são bem menores, acabou, liquidou ali, o que você ganhou, ganhou, o que perdeu, perdeu, acabou. Se você comprar um contrato e sair dele no dia seguinte, ou 1 mês, ou 6 meses depois, aí é swing trade. As taxas são maiores, tá? O custo é maior um pouquinho, tá? Tá bom, a Janaína tá perguntando qual corretora que eu indico. Jana, você não tá no grupo? Eu já coloquei até o link de 2 corretoras para poder, se você clicar e abrir a conta, tá lá. Janaína, tá lá no grupo, se você não tiver, manda aí um direct pro Fabiano que ele te adiciona lá. Não, ela tá no grupo, foi uma das primeiras. Então tá bom. Então ficou explicado aqui, ó, o day trade, que tem taxas bem menores, e o swing trade. E também tem material lá no grupo sobre isso. Ana, você tá vendo a importância que eu dei da pessoa abrir uma conta na corretora e operar? Sim. Porque falar assim pode parecer um pouco complicado. E quando eu comecei a operar há 11 anos atrás, eu senti toda essa complicação. Aí o que eu pensei? Eu falei, gente, eu paguei... Aliás, meu pai pagou na época para mim fazer uma faculdade, uma universidade. Por que eu não posso pagar um pouquinho para me operar? Em que sentido que eu pensei isso? Eu vou começar a operar um contratinho só, e se eu perder 300, 400 reais, R$1.000, R$2.000, é o meu aprendizado, é a minha faculdade. Então por isso que eu coloquei lá no grupo, a dica mais importante que eu acho, abra uma conta na corretora, coloque R$9.000 de margem de garantia e começa a operar um contratinho. Entra, sai, pega as dicas do mercado, compra, vende, ganha um pouquinho, perde um pouquinho, mas aí você vai familiarizando. A partir do momento que você for familiarizando, você vai começar a entender as coisas que vão acontecer. E aí, na próxima live, a gente vai falar um pouquinho mais das proteções em si, tá? Que o pecuarista pode fazer, né? Não, porque assim, o pecuarista pode operar do jeito que nós estamos operando. Sabe? Vou te dar um exemplo prático. Eu peguei e fiquei sabendo da vaca louca. Como todo mundo ficou sabendo. Uns antes, outros depois. O que eu fiz? Eu falei, gente, vai dar BO. O mercado vai cair. O que eu fiz? Eu fui lá na bolsa e vendi milhares de boi na bolsa. Na hora. O mercado desabou. Eu ganhei dinheiro na venda. Uai, Fabiano, mas por que você fez isso correndo? Primeiro que eu aproveitei uma informação que eu tinha e ganhei dinheiro lá. Segundo, que eu tenho os boi lá na fazenda, não tem? Eu vou vender eles mais barato agora pro frigorífico, não vou? Então, o que eu perdi na fazenda, eu ganhei na bolsa.
Isso. Só que assim, como eu já sou experiente, eu vendi 3, 5 vezes mais na bolsa do que eu tinha na fazenda. Então, o lucro que eu estou tendo na bolsa vai pagar esse prejuízo. Então, por isso que hoje, no momento, não, tá todo mundo chorando que o boi e o bezerro e o garrote baixou. Tá, eu também tô triste com isso. Os bois meus do meu confinamento eu vou vender mais barato. Tá? É lógico, nem todos, porque eu travei, que é uma outra coisa que a gente vai explicar depois também. Isso. Eu travei com o frigorífico, tá? Eu vendi na bolsa e transferi essa venda pro frigorífico. Depois eu explico isso direitinho. Tá. Mas eu tenho boi lá que eu não travei. E aí eu ganhei o dinheiro na bolsa, uma conta de cá que eu ganhei justifica uma de cá que eu vou perder. Entendeu? Isso. Então você balanceia. Então se eu vender perdeu um boi no hoje, físico, mas vai ganhar no mercado financeiro. Então se eu ganhar hoje, se eu vender um boi meu R$20 mais barato, o que acontece? Eu ganhei 30 na bolsa, na queda. Entende? Isso. Por arroba. Então eu estou protegido, indiretamente, isso. Não uma coisa ligada na outra. Tá? Luciano, essa pergunta sua foi respondida, que o Luciano e a Adriana colocou essa pergunta, e aqui o doutor Fabiano, ele sempre explica mesmo como usar essas ferramentas aí do mercado financeiro para proteger o pecuarista. Detalha mais aí a sua pergunta que a gente tenta responder de uma melhor forma. Fabiano, teve uma outra questão que você colocou no material, que é a questão do ajuste diário e o fator CPEA, que está lá naquela coluna, que eu gostaria que antes da gente finalizar, que você explicasse isso. Tá. O ajuste diário eu já disse, né, que é o quê? O boi começou a ser negociado por 286, terminou nos últimos 10 minutos a sendo negociado por 282. Então o ajuste diário é o quê? 286, que foi o dia anterior que começou, 282 onde terminou. Ou seja, o ajuste diário vai ser nesse dia menos R$3. Se o mercado tivesse subido, o ajuste diário seria mais R$3, ou mais 1, ou mais 2, ou mais 10. Quem manda nessa diferença é o mercado. E o after? E aquele after? O after é o seguinte, o mercado fechou 4h30. 5 horas da tarde ele abre de novo. 6 horas da tarde ele fecha de novo. O after é um mercado normal, só que o after de hoje, ele faz parte da operação de amanhã. Então, se eu comprei um contrato no after de hoje, eu posso fazer day trade, ou ele só vai ser liquidado, ou só vai entrar no ajuste amanhã às 4h30. O after, ele foi criado nos Estados Unidos porque antigamente se operava muito por telefone, não por internet. E muitos funcionários de fábrica não podia sair lá da máquina que ele estava trabalhando durante o dia. E o mercado parava às 5. Aí assim que ele saía, ia para casa, por lá ele podia operar. Então era uma chance a mais das pessoas que não tinham tempo das 9 da manhã até as 4h30 da tarde de operar. Por isso que criaram o after. Tá? A única coisa que a gente não pode esquecer é que o after, ele só vale por dia seguinte. Então se você opera no after de hoje, é a mesma coisa de estar operando no mercado de amanhã. Tá? Nada de complicado, mas é bom a gente falar. CPEA, foi a pergunta que você me fez. O que é CPEA? As pessoas às vezes confundem ajuste com CPEA. Eu já vi muita gente falar, o ajuste CPEA, tal. Fabiano, o que é o CPEA de hoje foi tanto? Ajuste. Não. Ajuste é o quê? Negócios finalizados na bolsa do dia. Boi na bolsa, 4h30 da tarde, terminou negociado a 283. Esse é o ajuste do dia. 6h20, 6h30 sai o CPEA. O que é o CPEA? A Universidade Exalc, lá de São Paulo, foi contratada pela B3 para todo dia ligar para os frigoríficos, ligar para os pecuaristas e receber via e-mail ou via aplicativo do CPEA as negociações. Então, por exemplo, a Ana pegou e vendeu 30 bois hoje para o frigorífico X. Ela pode informar, e ela deve informar. Para quem? Para o CPEA. Aí a Ana vai ligar e falar, CPEA, eu vendi hoje para o frigorífico bois a 290 arroba. O CPEA vai pegar lá na lista e falar, ó, Ana, 30 bois, 290. Aí a Maria pega e vendeu 100 bois a 285. Ela informa para o CPEA. Maria vendeu 100 bois. O CPEA liga no frigorífico também, nos frigoríficos, pergunta, você está comprando a quanto? Aí o frigorífico põe, ó, eu comprei a tanto. No final do dia, eles fazem uma soma e faz uma média aritmética, que eles têm a metodologia deles, e solta o seguinte, ó, os negócios do dia hoje de São Paulo tem CPEA Goiás, Minas, tudo. O que importa para nós é o São Paulo.
Ah, mas meu boi está em Goiás. Tá, mas a gente está falando aqui de bolsa, e a bolsa está em São Paulo. Então você sempre tem que focar CPEA São Paulo. No final do dia, 6h30 da tarde, 6h20, o CPEA solta, ó. O CPEA hoje foi a média de 200 e, por exemplo, ontem foi, acho que 292. Ué, Fabiano, mas peraí. A bolsa fechou a 282, o ajuste. E o CPEA fechou em 292. Por que essa diferença tão grande? A bolsa trabalha com informação, pensando lá na frente. Então eu hoje estou operando na bolsa pensando o seguinte: o mercado pode subir ou cair. Então a bolsa sempre vai estar, às vezes, desencontrada do CPEA, porque a bolsa é a tentativa de você ter lá na frente um valor do que vai acontecer. Então o que a bolsa assinou ontem? Ela fechou em média dos contratos negociados a 282. E o CPEA de ontem fechou em 292. O que a bolsa está dizendo para nós claramente? Que a tendência do boi é cair mais R$10. Entendeu? Então, mais um motivo para quem tem boi que vai ter que vender alguns dias, ou quem tem bezerro vai ter que vender alguns dias. Você tem duas opções. Ou não vende agora, que no caso do bezerro é possível, do garrote é possível, do boi não é. Você não consegue segurar um boi 2, 3 meses depois dele pronto. Você não consegue segurar nem 15 dias. Ele vai ter um prejuízo imenso. Então, você tem duas opções. Ou você vende depois, né? Ou vende agora, de imediato. Muitas vezes você não consegue, porque o frigorífico não vai ter escala para amanhã, por exemplo, para você. Ou você se protege na bolsa. A bolsa já está acenando que vai cair. E o inverso é verdadeiro. Quando o mercado está altista, muito antes do CPEA subir, a bolsa já acena alta. Por exemplo, o boi, em 28 de maio desse ano, ele estava na bolsa R$343 e o CPEA 320. Esse foi o grande desastre da pecuária esse ano. Porque todo mundo achou que, de novo, o boi ia para a lua. E eu fiz, e mandei para o Rodrigo Albuquerque, ele está nos assistindo, eu vi ele entrando aqui, um texto mostrando para ele. Falei, Rodrigo, esse ano o mercado vai voltar. Só que nem eu acreditei em mim direito, para ser sincero. Porque eu era o único do Brasil que falava. Em 1º de abril de 2020, que falei que a arroba ia para 250. Todo mundo jogou pedra. Foi. Quando ela chegou em 250... 250. 250. Quando ela chegou em 250, eu falei, baseado, porque assim, eu não tenho, os meninos brincam que eu tenho bola de cristal. Não é bola de cristal. É tentar pegar as informações, colocar elas num pacote comum e entender elas. Quando a arroba chegou a 250, eu postei em alguns grupos, quem está assistindo está nos grupos lá sabe. A arroba é 290. Ah, você tá doido, isso não existe. Ela bateu 296. Quando chegou em 10 de novembro do ano passado, eu falei, baseado nisso, o boi vai cair. E aí é onde eu tomo pedrada. Por quê? Porque pecuarista só quer alta. Pecuarista não quer ver a realidade. E agora, e lá em novembro do ano passado, era o momento que a arroba caiu 15%. Ela desceu de 296 para 252. E agora está acontecendo a mesma coisa. E o Rodrigo lembra disso. Eu tenho a conversa registrada lá. Falei, Rodrigão, baseado nisso. E outra, eu falei que ela ia chegar por volta, assim, ela ia cair. Lógico que a gente não previa vaca louca. A gente não previa esse desastre. Mas antes da vaca louca, o boi já saiu de São Paulo de 320. Não chegou nos 340 que as empresas todas, né, as revistas, as rural business da vida. Gente, pelo amor de Deus, presta muita atenção naquele povo. Eles querem vender consultoria, eles querem vender assinatura. Aquilo ali é um caminho pro buraco, tá? Se eles assistirem depois e quiser encher o saco, é só olhar as análises deles. China, nós estamos com um problema seríssimo. Ontem eles soltaram um vídeo dizendo que embargo da China não existe. Para! Sabe, é assim, eles não mentem, tá? Eles pegam informações verdadeiras, mas eles põem elas como uma forma que o produtor entende totalmente errado. Entendeu? Eles e não permite o produtor tomar uma decisão melhor. Exato, eles querem... Tudo é culpa do frigorífico. A unha do produtor encravou é culpa do frigorífico. Gente, não é assim, tá? O mercado ele anda para cima, o mercado ele anda para baixo. Você não tem que ficar só esperando a alta. Você tem que se preparar e tá nele no rumo que ele tiver. Né? Tá. Fabiano, então... Hoje a gente fez aí esse primeiro panorama, eu acredito que a gente conseguiu aprofundar. A gente estabeleceu essa dinâmica aqui de fazer perguntas, porque é um quadro para iniciantes.
E queremos ouvir vocês, o que vocês estão achando da metodologia que é para iniciantes. Mande no direct. Nós vamos estar soltando material para ficar bem completo isso aqui. Vamos estar respondendo dúvidas que a gente não conseguiu responder agora. Mande no direct. Você colocou para mim hoje algumas anotações que eu gostaria que você fechasse esse quadro. Bois represados, carne embalada, desossa China, Estados Unidos, alta 2018, 2021 e queda 2020. Tá, vamos lá então. Eu vou voltar a falar que eu fui um dos primeiros que quando a arroba ia subir e ganhei pedrada por isso também. Então eu não só falo baixa, eu falo a realidade, tá? Então lá atrás, eu falei que a arroba ia subir, ela subiu, depois eu falei que ela ia subir de novo, ela subiu de novo. E agora a gente vai falar de notícias ruins, porque é o que eu tenho para falar aqui agora. Não sou rural business que gosta de pegar coisa ruim e mostrar como boa, não. Vamos lá. Olha só. Não fala das consultorias, não dá nome aos bois. Mas aquilo é um perigo, porque falo que as pessoas querem ouvir, né? E as pessoas não podem querer só ouvir o certo. Desculpa, o autismo. Tem que ouvir a realidade, tá? Isso. Acabou de entrar um amigo meu aqui, eu vi aí, o Ricardo. O irmão dele, os pais deles que me ajudaram muito lá atrás a querer aprender sobre o que nós estamos fazendo aqui agora, devo muito isso a eles, e o importante é isso, você não ter só a cabeça otimista, você tem que ter a cabeça realista. Vamos lá. 10 dias de frigoríficos parados no Brasil. O que aconteceu? No mesmo momento que nós estamos tendo uma das maiores concentrações de confinamentos da história, ou seja, confinamentos lotados, porque lá atrás você achou que a lua era queijo, que a arroba ia para 370, todo mundo fechou boi, muita gente fechou boi não por isso, mas porque a seca foi severa, não tinha lugar para pôr o boi, tá? Muita gente fechou o boi porque a safrinha, achou que a safrinha ia ser muito grande, o milho ia cair demais, e muita gente também fechou boi, porque o boi na bolsa disparou em abril. E aí, essa junção de arroba subindo 2 anos seguidos, mais possibilidade de comida barata, mais seca severa e mais arroba na bolsa alta, Deus e o mundo confinou. Tem uns áudios aí na internet dizendo assim, esse ano costureira pegou dinheiro em banco e põe boi, vigia de carro, sem preconceito nenhum, tá, gente? Mas muita gente fez isso, pecuarista, todo mundo confinou boi. O que acontece se todo mundo confina ao mesmo tempo? Lei da oferta e da procura. Exatamente. Para acabar de inteirar, veio a China. No pior momento, as nossas escalas estavam as mais longas dos últimos 2 anos. Aí veio crise da China. Ou seja, da China não. Crise nossa, que a gente tem a China como o maior comprador, né? E a China parou de comprar. E aí, achava-se que a China ia voltar com 10 dias. Passaram 11, passaram 12, passaram 13, acho que já tem 20 e poucos dias. Já estamos e agora vão ter mais o feriado, né, chinês, mais 7 dias no mínimo, ou seja, vai dar quase 30 dias. Muitos bois já estão prontos, com 120, 130 dias. Eu acredito que nós devemos ter mais de 500 mil de bois represados prontos. Isso gasta, no mínimo, uns 60 dias para a indústria absorver. Fora os bois que ainda vão ficar prontos, naturalmente, que já estavam no coxo. Vamos lá. E se a China voltar, né? Porque ela pode querer não voltar. Eu acho que vai. Mas quando? Cada dia que passa, o desastre aumenta. Pá. 500 mil bois represados? Daí para lá. Daí para lá. Bom, o que mais? Alguns frigoríficos viram um problema sério e deram férias coletivas. Então a gente tem, do Iapoca ao Chuí, frigorífico deram férias coletivas. Teve outros que fecharam, Marfrig, falei na última live, Marfrig de Rondônia fechou e tal. E aí você diminui ainda mais a capacidade de abate com o frigorífico fechado. Para acabar de piorar, essa semana a gente teve muitas informações de frigoríficos como o JBS e o Minerva, aonde eles antes mandavam a carne para a China, que desossa e prepara muito mais rápido, e agora estão querendo desviar esse mercado para Estados Unidos e Chile. Só que o processamento da carne demora mais. Então a desossa do frigorífico não é compatível com a quantidade de volume abatido. O que está acontecendo? Eles estão tendo que reduzir o abate. Mozarlândia, por exemplo, de JBS, já reduziu de 2.480 para 2.100, 2.150 e pulou um abate, acho que essa semana. Acho que o abate de terça eles pularam. Minerva, ontem eu falei lá,
eles já vão fazer a mesma coisa. Por enquanto, eles estão matando em Palmeiras, abatendo em Palmeiras, e mandando para Tocantins, acho que para 2 unidades, que é o nome que me falaram ontem. Mas daqui a pouco não consegue mais. Eles já estão colocando carne em containers, ou seja, o frigorífico tem uma câmara fria para resfriar a carne. As câmaras frias estão lotadas. Aí eles começam a alugar container, para um caminhão, enfia o fio na tomada e começa a colocar a carne ali. Eu tive informação lá de Mozarlândia que o posto de gasolina em frente ao JB não cabe mais nem um Fusca parado lá. De tanto caminhão que já tem armazenando carne. Então essa é a realidade. Não adianta a gente focar nos grupos, não tem boi, frigorífico é ocupado, embargo para a China. Não, essa é a realidade. Tá? E é uma realidade que pode fazer o boi ainda baixar mais. Ele já caiu R$30 e ele pode cair mais. Não quero ser mercador da desgraça aqui não, desculpa a palavra, mas tem espaço para cair mais sim. Na minha opinião, tá? Não quero dar números aqui não, mas... Não tem como não cair com esse excesso. Cláudio, é muito simples o raciocínio. Em 2019, nós tínhamos uma arroba de R$150 a R$155. Ela foi para 2021 para 230, que é o pico que ela atingiu de preço CPEA. 106% de aumento. Poxa, você tem 100%, 106% de aumento em alguma coisa. Se cair só 20%, agora não tá bom demais, não? Quer dizer, nós tivemos 106% de aumento, vão cair só 20%. Se cair só 20%, sabe para quanto vai a arroba São Paulo? R$255. Olha o tamanho do problema que nós podemos estar enfrentando. Por isso que a proteção, por isso que entender o mercado é muito mais importante do que ficar na torcida. Eu falo todo dia, Cláudio, já estamos com o tempo estourado aqui, a gente tem que torcer pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense, porque se o time de futebol perde o jogo, não muda nada na nossa vida. Mas torcer pro boi subir eternamente, a gente não pode fazer isso, porque um dia a China para, um dia a vaca louca vem, um dia o mercado satura. E é isso. E o problema, só o que eu vejo, Fabiano, tudo bem, a gente, para finalizarmos aqui, a gente viu que realmente houve essa explosão nessa época aí do valor da arroba, mas hoje o custo de produção é muito maior. Mas aí, assim, nós temos um custo de produção maior, em parte porque milho, adubo, sal, mão de obra, tudo subiu, mas em parte também porque muita gente achou que Lu era queijo, né? Comprava bezerro de 1.500, passaram a 2, passaram a 2.500, e daqui a pouco você começou a ver. Gente, tinha dia que eu via gente pagando em bezerro preço porque o boi gordo que eu tava vendendo na fazenda. Peraí, um bezerro pesa 6, 8, 10 arroba. Boi gordo de 20 vale quase o mesmo preço. O cara achou o quê? Que a arroba ia valer R$400, R$500? Então, assim, tem que ter bom senso também, né? Tá. Então, vamos aqui. Ainda há uma tendência de baixa. Sim. Se prepare. E qual é a dica, Fabiano? Não adianta você falar essa informação. E qual a dica hoje para quem já vai começar a trabalhar aí na bolsa, contrato? Vem a cadeia tendência inteira, de Cláudia, baixa. está envolvida. Tá? Eu podia fazer uma consultoria de um dia inteiro para dar essa resposta sua, mas vamos dar algumas dicas aqui. A cadeia inteira tá coisa. Quem tem bezerro e pode vender o bezerro lá para frente, não vende agora. Porque vai pegar um preço mais barato. O boi gordo pressiona o garrote que pressiona o bezerro. Então não vende agora. Quem tem garrote e pode vender mais para frente, também deixa mais para frente. A gente acredita que se tudo der certo, a China voltar e a gente não tiver mais nenhuma surpresa, né? Porque o 2021 é um ano de várias surpresas. Teoricamente, eu tinha a opinião que novembro já melhoraria. Novembro para mim já foi embora, já era. O dezembro, eu ainda acredito que no final de dezembro a gente começa a ter o mercado voltando, mas a cada dia que a China demora, eu já vejo que o dezembro também já foi embora. Então hoje eu acredito que a gente vai ter um janeiro de águas calmas para navegar. Porém, aquele boi de 370 que muita gente falou, cada dia que passa ele fica mais lenda. Por quê? Sair de 320 para 350 é um R$30 de alta. Sair de 320 que estava para 370 são R$50 de alta. Agora, hoje nós já estamos com a bolsa precificando o boi em 280. Se subir 30, ele volta só para 310. Se subir 50, que era o melhor cenário, entendeu? Ele volta para 330. E se cair para 250, igual a gente comentou que pode acontecer? Entendeu? Então, quanto maior for o fundo, menor vai ser a subida depois que o problema parar.
tá? Então, se você pode vender um bezerro mais para frente, ou pode vender um garrote mais para frente, vai. Se você tem boi gordo no coxo, presta muita atenção na conta. Eu vejo Deus e o mundo segurando boi para matar depois. Um boi pronto, ele não ganha peso mais, ele come pra caramba, e a comida não tá barata. Então, talvez a melhor coisa é realiza seu prejuízo logo, paciência, e parte para outra. Quanto mais você segurar, mais a arroba vai baixar, e mais seu boi vai te dar prejuízo. Vai tomar prejuízo duas vezes, na fazenda ou no boitel, e no mercado, tá? Então liquida logo esse negócio. Ah, mas não tá tendo escala. Aí é um problema seríssimo, tá? Nós temos relatos de dono de frigorífico que não consegue matar o boi dele, tá? Mais de 20 mil bois. Se o dono do frigorífico não tá conseguindo matar o dele, imagina os cidadãos normais, comuns. Tá, o que mais? Boi pode cair mais? Acredito que sim, tem muita gente já pensando nisso aí. A bolsa está aí disponível. Vende um boi lá na bolsa. Protege, trava. É o que nós estamos falando aqui no assunto. Quem entendeu? vai abrir hoje a conta lá na corretora, a partir de segunda-feira, já é a dica. Sim, a Janaína fez a pergunta, né? Compensa segurar o bezerro? Eu já respondi, compensa sim. Porque não existe alta eterna, não existe baixa eterna. Essa baixa ela vai parar uma hora. Eu acredito que mais uns 40, 50 dias. Depois o mercado volta. Então, se você pode segurar um bezerro, pode segurar um garrote, segura. Ok. Fabiano, vamos fazer as nossas considerações finais. Essa live ela vai ficar salva no perfil @Fabiano_boi_gordo. Ela vai ser convertida em podcast. Mandem as perguntas no direct. Esse material vai ser todo editado e material complementar vai estar lá no grupo do Telegram. Se alguém não está inscrito, mande um direct para o Fabiano. E eu vou te passar para fazer essas considerações finais a respeito desse primeiro momento que nós tivemos hoje, que foi a live de apresentação dessa mentoria Boi na Bolsa do Fabiano Tavares. Ok. Então, Ana, o que eu gostaria de deixar como dica número 1 de ouro é: se proteja. Você tem o hábito de fazer seguro do seu carro, faz o seguro do seu boi, do seu bezerro, do seu garrote, tá? Como é que você vai fazer isso? Pegando essas informações que nós passamos, abrindo uma conta na corretora. Eu fiz assim, há 11 anos atrás eu abri um contratinho. Todas as pessoas de um grupo hoje, que já estão a nível alto de investimento, que operam, eu sugeri a mesma coisa. Um contratinho só. Entenda. Depois de um mês, 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí você passa para 2, para 10, para 100, 500 contratos, tá? Eu, por exemplo, comecei com um há 11 anos atrás, e de janeiro a março desse ano, 30% dos contratos operados na bolsa era eu que estava operando. Então, assim, comecei no primeiro andar e cheguei a ser o maior operador de boi na bolsa em alguns meses desse ano, em volumes de negócio, tá? Agora, para fazer isso, tem que saber o que está fazendo, porque senão você pode tomar um tombo muito grande. O quanto isso é importante, Fabiano. Você está falando de algo que você sabe. Eu fiz, né? Você sabe e faz. Então, estão aprendendo todos aqui no Melhor Lugar, inclusive eu. Fabiano, posso estar finalizando? Sim, vamos lá, porque a gente fez uma proposta de 1 hora, já estamos com de 1 hora e excedeu. Né? Pessoal, eu vi aqui, ó, teve gente que falou aqui, ó, a Ana conversa demais mesmo. A proposta nossa aqui é estar fazendo essas inserções, porque eu tenho que fazer o papel de quem é iniciante. A pergunta que muitas vezes vocês fariam, eu trabalho aqui juntamente com o Fabiano, previamente para estar fazendo. Mas a gente quer ouvir para atingir vocês da melhor forma, como que vocês querem que a gente esteja dando sequência. Se vocês vão querer um quadro só com o Fabiano falando, se vocês vão querer a dinâmica só com profissionais, se vocês vão querer a Ana continuando aqui, fazendo essas inserções que faria no lugar de vocês. O nosso objetivo, o objetivo da mentoria do Fabiano é do Direto na Fazenda, é atingir vocês, tá bom? Então mandem no direct as perguntas, quem ainda não está seguindo, vai lá, peça para ser adicionado na rede do Fabiano. E assim que a live for convertida em podcast, quem tiver dificuldade para ver, pode colocar para estar ouvindo aí no Spotify, tá bom? Estou fechando, agradeço a todos que estiveram conosco. Nós atingimos aí, Fabiano, até 65 pessoas ao vivo aqui.
Então, foi bastante produtivo, te agradeço muito. Eu já aprendi muito e anotei muita coisa aqui também. Bom lembrar, Ana, que os acessos, por exemplo, a nossa última live, né, foi só sobre mercado, a gente não falou de bolsa, né, e ela ficou disponível, e você me disse, né, nós tivemos 118 mil acessos, foi isso depois? Isso. E teve mais, depois eu vou te mandar o feedback. Olha só. Tá bom? Eu falo assim, ó, Fabiano Tavares é o nome do Direto na Fazenda, do Pecuária Rondônia, para estar falando sobre o mercado do boi. Que legal. Tamo à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Até mais, gente. Bom final de semana e vamos... Para todos nós. Até mais. Tchau, tchau.